Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 7. Tem um texto que ministra muito ao meu coração e eu quero repartir com você algumas coisas deste texto. A partir do verso 36, certamente você já ouviu. Quero honrar a pastor Eli também. Não conheço pessoalmente, mas me sujeito. Deus abençoe. Tenha paciência com a minha mensagem, tá? Tenha misericórdia comigo. Muito bem. E tem um texto aqui que me chama muita atenção. E ele acontece num jantar. E Jesus está nesse jantar, na casa de um Simão. Hoje de manhã, eu falei de almoço, né? Então, agora à noite, eu vou falar de jantar. E Jesus foi convidado para estar nesse jantar. Muito interessante. Então eu queria que você pensasse comigo uma coisa. Se Jesus fosse jantar na tua casa hoje, e você tivesse tempo de fazer um prato para ele, mas um prato legal, uma coisa gostosa, tá? O que é que você faria? O que é que você daria para Jesus, ofereceria para Jesus? Como é que você montaria a sua mesa? Ali na cozinha, na sala, não sei, no quintal, no melhor lugar da tua casa. O que você ia fazer e que prato você faria para apresentar para Jesus? Fala para mim. Melhor prato. Dá sugestões, eu quero ouvir. Lasanha. Eu acho que Jesus gosta de lasanha. Eu acho. Que mais? Salmão. Eu acho que Jesus gosta de peixe. Jesus é chegado num peixinho assado. Churrasco, evidente. Ele é o sumo sacerdote. Se o sacerdote gosta de churrasco, tá certo? Uma picanhazinha. Alguém disse que vai ter árvore de picanha no céu. Eu não tenho confirmação teológica a respeito disso, mas a ideia é boa. Né? Quem mais levantou a mão? Feijoada. Brasileiro, né? Dizem que Deus é brasileiro, então ele gosta de feijoada. Com certeza. Quem mais? O que você... Yakisoba. Jesus é oriental. Ele gosta, é verdade. É chegado nessas coisas aí também. Uma paella, lógico, né? Valenciana, inclusive, né? Tá bom, Jesus gosta de frutos do mar também, mas a valenciana é a paella, né? Eu acredito que Jesus ia curtir uma bela de uma paella. Quem mais? Uma carioca? Bacalhoada, peixe. Jesus curte um peixe. Quem mais ali? Do povo do fundão. O que vocês vão servir para Jesus? Povo do fundão gospel ali. Oi? Arroz, feijão, um guebo e uma saladinha. Um bifinho. Maravilha. Tá de bom tamanho. E o pessoal do fundão gospel aqui? Como que é? Um baião de 2? Maravilha. Jesus, o bom disso é que Jesus ia comer tudo isso e não ia engordar. Não é legal? Não é legal. E o fundão gospel desse lado aqui? Alguém do fundão? Oi? Não entendi. Panquecas variadas da vovó. Maravilha. E o outro fundão gospel desse lado aqui? O que vocês ofereceriam para Jesus? Estrogonofe. Não, o povo do fundão lá. Tem uma vozinha lá que eu estou vendo de longe, eu acho que ela cozinha bem. O que você faria para Jesus? Ela até perdeu a voz. De emoção de oferecer um prato para Jesus. Desse lado aqui. Bacalhoada, peixe. Vaca atolada. Eu acho que Jesus ia curtir vaca atolada. Muito legal. Eu acho que ele ia curtir. Muito bem. E Jesus foi convidado para um jantar, né? Interessante. O que é que ofereceram para ele nesse jantar? É muito especial, um momento especial com a presença de Jesus. E a gente vai fazer hoje aqui como se a gente estivesse numa grande sala de janta, ok? Esse ambiente todo aqui é uma grande sala de janta.
E a gente vai tentar pintar um quadro como se nós estivéssemos dentro deste quadro de Lucas 7, a partir do verso 36, só que a gente quer convidar Jesus, e vai ocupar um lugar especial aqui entre nós. Então, a gente está num jantar, amém? Onde a gente está? Num jantar. A gente vai convidar Jesus para estar aqui. Obrigado, porque deixou a cadeira reservada aí. E a gente vai convidar Jesus para estar aqui com a gente, ok? A gente sabe que Jesus está à direita do Pai, Ele está aqui pelo seu Espírito, que é o Espírito do Pai, é o Espírito Santo. Mas pela fé a gente faz alguns exercícios, às vezes, para estar perto de Jesus. Eu falei hoje de manhã também, que teve momentos que eu fechei o quarto, puxei uma cadeira, pus a cadeira na minha frente e falei: Jesus, por favor, senta aí, a gente tem uns negócios para conversar. Eu não sei se você já fez isso, essas doideiras, mas eu já fiz. Falei: eu preciso bater um papo com o Senhor, eu preciso falar com o Senhor, mas senta aí, por favor, Senhor. E voltei para a direção que eu achava que Jesus estava, e pela fé estava, eu sei, e falei: eu preciso falar. E pus o meu coração para fora. E tem momentos que a gente precisa dessa proximidade de Jesus, a gente precisa sentir Jesus ali, e pela fé, abrir o coração, rasgar o coração. A gente precisa dele perto, e a gente vai convidar Jesus para estar aqui, tá bom? Ele já está, ok? Eu sei que ele já está, e tudo bem, mas vem comigo, tá? Vamos fazer dessa forma, vem comigo. E ora comigo. Pai, de fato o Senhor é a melhor pessoa, a mais importante da nossa vida, e a gente quer curtir a Tua presença em todos os instantes. Nesse momento, eu peço que o Senhor se sente assim como o Senhor se sentou, não exatamente igual, como aconteceu na casa de Simão, mas Jesus, eu peço que o Senhor venha, e o Senhor se sente nessa cadeira aqui, na frente, e fique aguardando. Aguarda e participa de tudo aqui, dessa conversa, e fica aguardando, porque alguma coisa vai acontecer e a gente quer ter uma experiência com o Senhor hoje. Então vem, Pai, por favor. Se não for a Tua presença, nada vale a pena. Se o Senhor não estiver e não ministrar, não falar ao nosso coração, nada vale a pena. Então, Jesus, por favor, de uma maneira muito especial, marque esse lugar, enche esse lugar, satura este lugar com a Tua presença, no nome de Jesus, amém. Por favor, Jesus, nessa cadeira primeira aqui, tá bom? Ok? Jesus está sentadinho aqui, beleza? Muito bem, então, só um instantinho, Jesus, a gente vai seguir. Agora eu quero chamar a sua atenção para o texto. Vamos ver o que rolou nesse jantar. Então vai comigo, vem comigo. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, e entrando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. E Jesus faz uma pergunta: qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem.
E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ora comigo mais uma vez. Pai, ministra a todos nós. Nossos corações estejam abertos para ouvir a voz do Teu Espírito Santo, por favor. Espírito Santo, faz tudo aquilo que o Senhor quer. Tudo, tudo. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Imagina a ambiência aqui deste jantar, desta sala de janta. Esse texto, ele é referido nos 4 evangelhos. A narrativa é um pouco mais completa em Mateus, Marcos e Lucas, mas o evangelho de João, ele se refere a esse episódio aqui, não com uma narrativa muito completa, ele menciona esse momento do jantar por João no capítulo 11. Aqui em Lucas está no capítulo 7, em Mateus está no capítulo 26, em Marcos no capítulo 14. Mas em João, lá pelo capítulo 11, verso 2, ele faz uma referência, e ele fala dessa mulher, ele identifica essa mulher. Mateus não faz isso, nem Marcos, nem Lucas, mas João identifica essa mulher, e chama ela de Maria. Fala que é Maria, João 11, verso 2. Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Ok? Estudando esse contexto desse jantar, e alguns estudiosos, melhores que eu, têm uma opinião de que este jantar provavelmente tenha sido uma celebração comemorando a ressurreição de Lázaro. Parece que Lázaro era amigo desse tal Simão, que é chamado por Mateus e Marcos também de Simão leproso. Simão leproso, mas ele estava em casa oferecendo um jantar perto de amigos. Isso poderia acontecer por um leproso? De forma alguma, não poderia. Então, ele tinha sido curado, mas ficou conhecido como Simão leproso. Esse cara teve uma grande experiência com Jesus, e ele convidou alguns amigos e trouxe para sua casa. Trouxe para sua casa e convidou também o protagonista, Jesus, que curou Lázaro. Mas Jesus não veio sozinho, ele veio com os seus discípulos. Isso não está em Lucas, mas está em Mateus e Marcos. Então veio uma turma grande, só com Jesus, só a turma de Jesus, a tropa de Jesus, tinham 13 pessoas, Jesus e mais os 12 pelo menos. Então você imagina o tamanho dessa sala. Esse tal Simão era um cara rico, era um cara de grana, porque ele tinha uma casa muito grande. A sala de janta era um dos lugares mais especiais da casa, porque é nessa sala de janta que as pessoas recebiam as pessoas mais importantes, os amigos mais importantes, as celebridades, e as grandes coisas aconteciam, as grandes decisões, contratos, em geral, aconteciam em torno de uma mesa. Uma mesa era um lugar importante de se estar. E assim Simão fez esse jantar e convidou as pessoas, mas quando os convidados iam entrando, existia um ritual que Jesus se refere a esse ritual aqui. E eu vou dar alguns detalhes, eu vou convidar de novo o nosso querido aqui, né? De manhã ele também me ajudou, né? Falei, depois você pega o cachê com o Bruno e resolve, está tudo resolvido, né? Então, o que acontece? Os convidados estão chegando para casa e entrando nesse ambiente da sala de janta. E existia um ritual. O primeiro ritual era a lavagem dos pés. Por quê? Porque Jerusalém não era lá uma cidade
muito limpa, pavimentada em alguns lugares, mas não era limpa. As ruas dessas cidades caminhavam-se pessoas, mas caminhava animal também. Então passava cabra, ovelha, passava cavalo, passava jumento, passava animais de todo jeito. E onde passa animal, sempre tem umas cocitas, né? Umas cocitas espalhadas pela caixa, então, e coisas que se você pisa, você fica muito chateado, né? E você não pode andar por aí com o pé sujo, e você não pode entrar numa casa de um judeu com sujeira. O judeu sempre preza muito por limpeza, por higiene. Então é um ritual, ele precisa ser purificado. Então a primeira coisa que faz é lavar os pés. Só que não é o anfitrião que faz isso. É um servo, é um escravo. E é um escravo dos escravos, o de menor importância é que lava os pés dos outros, porque a cultura era o seguinte: é muito humilhante, é muita indignidade você tocar nos pés de uma outra pessoa, porque os pés estão sujos por várias formas. Então, um servo de menor importância, ele é convidado então a lavar os pés dos seus convidados e deixar eles em condições para entrar na sala de janta, entrar em casa. Não havia dignidade nenhuma, o anfitrião jamais tocaria nos pés de uma pessoa, ninguém tocava nos pés de uma pessoa, porque é muita indignidade. Isso me lembra um certo episódio, que um certo homem no Novo Testamento, que ele, comparado a Jesus, não havia dignidade nele suficiente para sequer tocar em suas sandálias. Quem falou isso? João Batista a respeito de Jesus. No que diz respeito a Jesus, há tanta dignidade em Jesus, que o melhor dos homens, parece que João Batista foi chamado por Jesus o maior dos profetas, e não havia dignidade nesse cara. Engraçado Jesus falar isso. Quem é o cara do Antigo Testamento? É Moisés. Quem é o segundo cara do Antigo Testamento? Há uma briga entre Davi e Samuel. Para mim, eu acho que é Samuel. Você pode achar o que você quiser, não tem problema. Mas Jesus fala que João Batista era o cara. E João Batista falou assim: não há dignidade em mim tocar nos pés de Jesus. Tocar nos pés de Jesus para mim seria uau, uma coisa grandiosa. Então o servo vem e se inclina diante do convidado, e ele lava os pés, tira a sujeira, aí troca, tira a sujeira do outro pé e tal, e deixa tudo em condições dele poder entrar. Mas havia um segundo ritual, era o ritual do ósculo, do beijo. E acontecia o seguinte: quando o anfitrião osculava o convidado, funcionava assim: se o convidado fosse da mesma importância do anfitrião, ele osculava na face e beijava a face, porque independente do tamanho do anfitrião, se fosse mais alto ou mais baixo, não importa. No ato de beijar a face, as duas cabeças ficam na mesma altura. E com isso, o anfitrião está dizendo para o convidado e para os demais convidados que estão vendo esse ritual, o anfitrião está dizendo assim, com esse rito: você é tão importante quanto eu. E vem aqui e fica perto de mim, porque quanto mais importante era o convidado, mais perto do anfitrião ele ficava. Existia a possibilidade do anfitrião receber um rabi, um mestre, que era considerado mais importante do que o anfitrião. Nesse caso, o anfitrião beijava as mãos, e no ato de beijar as mãos, ele se inclina para o convidado. E quando ele se inclina, ele está declarando para o convidado e para os demais: você é mais importante do que eu. Então você que é mais importante do que eu, fica bem pertinho de mim aqui na sala de janta. E assim as pessoas vão se arrumando na sala de janta, conforme a importância que cada um tem em relação ao anfitrião.
E o terceiro ritual de recebimento era da unção com óleo, ok? Então a cabeça era ungida, não era exatamente um ritual de limpeza, né? Não era lavar a cabeça nem nada. Então você imagina, pó, suor, um monte de coisa, você mistura óleo, então fica uma maçaroca, né? Mas não tinha o propósito de purificação. Era um rito, era algo que simbolizava o seguinte: eu te unjo com o óleo de unção da minha casa, e assim eu coloco você debaixo da unção familiar da nossa casa. Eu te abençoo com a bênção da minha casa e da minha família, e libero sobre você a unção da minha casa. Eu unjo você e entra na minha casa, porque eu quero que a bênção da minha casa esteja sobre você. E assim, o convidado, ele se colocava na mesa, dependendo do resultado desse recebimento. Assim as pessoas foram se acomodando. Obrigado, querido. Foram se acomodando à mesa. E as mesas, elas eram talvez na altura de 20 centímetros, não tinha cadeira como você está sentado hoje. Aliás, o filme A Paixão de Cristo deu um lance assim, que parece que Jesus que inventou a cadeira. Não sei se isso é verdade, mas é que é interessante esse negócio. Então, as mesas eram de 20 centímetros, ao lado dessas mesas existiam almofadas, onde as pessoas se inclinavam. E eu vou pedir licença para me inclinar aqui, e deitar aqui nesse chão, não tem problema, não posso dormir, esse é o problema, né? Esse é o perigo. Então as pessoas, elas ficavam, né? A mesa 20 centímetros, toalhas, o alimento era todo colocado na mesa. Então os convidados, eles se arrumavam mais ou menos assim, eles se apoiavam sobre o braço esquerdo, e a mão esquerda ficava meio solta para segurar uma cumbuca qualquer, onde algum alimento era colocado. E como a mesa ficava aqui à frente, os pés eram colocados para trás. E com a mão direita, não tinha garfo nem colher, com a mão direita se pegava a comida da mesa e se colocava na cumbuca para facilitar a alimentação, e se comia, e assim. Só que comer com uma mão só é difícil. Então o que acontece? Se vocês quiserem levantar no fundão, pode ficar à vontade. Então comer com uma mão só é difícil, ok? Então sempre sobrava comida na mão. E sobrando comida na mão, o que eles faziam? Ritual também, costume, cultura. Eles pegavam o que sobrava e jogavam para trás. Legal, se algum convidado seu for jantar na sua casa e jogar o bife para trás, não fica preocupado, é cultura. Ok? Não esquenta não. Tem a história do pastor que foi beber água, né? E a irmã tirou a dentadura do copo e serviu a água para o pastor. Ele jogou no vaso, obrigado, né? Mas não vai fazer isso não, isso é cultura. Então, mas bom, joga para trás. E assim, sobrava, ele jogava para trás. E assim, as migalhas da mesa do Senhor caíam para os cachorrinhos comerem. Isso me lembra de outro texto, em que Jesus, com uma mulher, entrou numa disputa, num debate. Parece que ela ganhou a disputa com Jesus, e ela pediu uma bênção, e Jesus disse que não ia dar, e disse que ele não ia repartir o alimento dos filhos com os cachorrinhos, e ela diz: mas os cachorrinhos também comem da mesa dos seus senhores. É uma referência a essa cultura, porque quando o jantar de pessoas importantes aconteciam e as pessoas se reuniam na sala principal, geralmente, algumas salas, provavelmente a de Simão era assim, era cercada por colunas, e essas colunas dividiam os ambientes para um ambiente secundário. Nesse ambiente secundário ficavam as mulheres, se não estivessem servindo à mesa, ficavam as mulheres e os pobres. Então se jogava comida para trás, para que os pobres comessem do que sobrava e caía da mesa dos senhores. Aí eu me lembro de outra passagem, que é quando Jesus prepara uma grande ceia e manda convidar as pessoas, e elas não vêm, e quando eles retornam ao Senhor, e Ele fala: agora vai por becos e valados, traga todo miserável, todo pobre, toda pessoa necessitada, e vem e fala para entrar, para jantar comigo. Mas não era para ficar no ambiente secundário, era para ficar no ambiente principal.
Jesus faz isso com a gente. Deus faz isso com a gente. Tira a gente dos ambientes secundários, malditos, miseráveis do mundo, onde somos alimentados miseravelmente por conta do pecado na nossa vida. Jesus fala: sai desse lugar, eu te convido a vir para a mesa. Jesus faz isso com a gente. E curiosamente, Jesus está nessa sala de jantar e não foi devidamente honrado. E assim, Jesus estava nessa posição, com os pés para trás. Dado o momento, uma mulher se aproxima, se inclina e começa a tocar nos pés de Jesus, e chorar, e beijar, e chorar, e beijar, e chorar, e beijar. E Jesus não se incomoda, ele deixa rolar. E ela estava chorando e beijando os pés de Jesus por muito tempo, provavelmente, que em Mateus e Marcos a gente vê os discípulos falando com Jesus, assim como fez com a mulher cananeia, de Mateus 15, falou assim: mestre, dá um chega para lá nessa mulher, que ela já está atrapalhando. Os discípulos, libera essa mulher, dá um... né? E Jesus, na boa. E os discípulos insistiram com o mestre: fala para essa mulher parar com isso. Jesus em silêncio. Às vezes Jesus fica em silêncio diante de alguns pedidos nossos. A gente tem que entender Jesus, a gente tem que entender o coração de Jesus quando ele fica em silêncio. A gente tem que entender o silêncio de Deus. Você sabe que Deus fala até quando não fala. Deus está comunicando algo com o seu silêncio. O que é que Deus está comunicando com o seu silêncio? A gente tem que aprender a discernir o coração do nosso papai. E tem que entender o que se passa no coração de Jesus quando ele fica em silêncio. E a gente acha que ele está abandonando a gente. Não, ele só está em silêncio. Porque alguma coisa está acontecendo na nossa vida, no silêncio de Deus. Talvez ele esteja destruindo algumas coisas em nós para construir outras em nós. Talvez ele esteja destruindo prepotência, arrogância, ansiedade, preocupações. Talvez ele esteja destruindo incredulidades dentro de nós e fazendo a gente aprender a esperar nele. E são nesses tempos de silêncio que a fé é construída na nossa vida. A gente precisa entender os silêncios de Deus. E Jesus não deu a menor bola para o que os discípulos falavam. E essa mulher começou a chorar e fez isso com tanta ênfase, talvez, que incomodou Simão lá do outro lado da mesa. Mas olha o seguinte: se as pessoas mais importantes estavam perto de Simão, as menos importantes estavam exatamente do outro lado, certo? E Jesus foi desonrado nessa mesa, e nessa casa e nesse convite. Por conta da desonra, inclusive não teve os seus pés lavados, ele entrou na sala de janta de pés sujos, ele era impuro. Jesus foi considerado impuro. E seus discípulos provavelmente também, eu não sei, não está escrito, explicitado que seus discípulos não tiveram seus pés lavados também, mas eu acredito que também não foram lavados. O fato é que essa desonra, esse desrespeito, provavelmente fez com que Jesus sentasse do outro lado. Agora era uma sala grande, tinha muita gente. Então é como se nós estivéssemos na sala de janta e o nosso queridão lá do som, como é que é seu nome, querido? Júlio. O Júlio. Então, entre eu e você, né, supondo que eu seja Simão e você seja Jesus, gostou dessa, né? Legal? É bom esses personagens, assim, cada um assumir. Eu não gostei, mas tudo bem. Então, só que entre eu e você está essa galera toda aqui, como estava entre Jesus e Simão, porque a sala era grande, e cada um estava provavelmente numa ponta da mesa. E em dado momento, Simão olha para Jesus e percebe o que está acontecendo e fica incomodado. E o autor de Lucas fala assim:
consigo mesmo, Simão fala se esse homem fosse profeta, imagino Simão falando alguma coisa assim, fosse profeta, saberia quem nele está tocando, e saberia que mulher é essa que é pecadora. Espera um pouco, era Simão leproso, ele foi curado por Jesus. Se este homem fosse profeta mesmo, aí, Jesus, que não perde o time, o Espírito Santo já falou algumas coisas, ele já percebeu o que rolava, aí lá da ponta, do outro lado da mesa, ele fala: ei Simão, ei Júlio, eu troquei, né, agora, bom, agora eu vou trocar, né, agora, por favor, você seja o Simão, e eu seja Jesus, né, vou precisar trocar desse jeito. E ele faz: ei Simão. Simão falou consigo mesmo, com seus botões, mas Jesus chama a atenção de Simão. Entre Jesus e Simão estava todo o resto, e Jesus fez com que todos entrassem no papo. Jesus é fera, né? Dá licença, ele é muito fera. Tenho algo a dizer-te. Eu imagino que nessa hora Simão, que era um safado, na hora tremeu as pernas e falou assim: já me acharam aqui, já me acharam. Falei, imagina o Simão, porque é engraçada a resposta que ele dá para Jesus, a maneira como o Lucas coloca, a impressão que eu tenho é que ele gaguejou na hora. Pois não, mestre. Falou assim: tenho algo a dizer-te. Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500, o outro 50, nenhum podia pagar, e o credor perdoou a ambos. Aí a pergunta-chave do diálogo: quem amará mais o credor? Quem tem credor? Aqui, levanta a mão. Eu tenho credor. Tá? Quem diz que se ele perdoar você, você vai amar o camarada? Sei lá, não sei bem isso, como funciona, não sei, mas tudo bem. Quem amará mais? Aí Simão responde: acredito que aquele a quem mais foi perdoado. Sim. Curiosamente, Jesus usa uma estrutura nesse diálogo, que a coisa principal no diálogo não é o início. Esse diálogo entre Jesus e Simão, curiosamente, construído por Lucas do jeito que construiu, ele segue uma estrutura das poesias, de uma poesia hebraica, e ele usa uma estrutura quiástica. Depois vocês perguntam para o pastor o que é quiástica, né? É uma estrutura de uma poesia, de literatura hebraica, em que a poesia é construída da seguinte forma: é que o primeiro verso tem uma relação com o último, o segundo tem uma relação com o penúltimo, o terceiro está exatamente no meio da poesia, e a coisa mais importante, isso eu não falei de manhã, né? Isso eu não falei. E a coisa mais importante é o que está no meio, é porque de um ponto da poesia a outro ponto da poesia, tudo aponta para um meio, e Jesus usa essa estrutura quiástica para construir o seu diálogo. Ele não está só conversando, Jesus é fera demais. Ele consegue construir poesia num diálogo como esse com Simão. Jesus, eu amo o Senhor. O Senhor é muito fera, o Senhor é muito bom. E a coisa mais importante está na pergunta, porque é exatamente o meio do diálogo. Quem amará mais? Essa é a grande pergunta. Quanto você ama a Deus? Fala, qual é o tamanho do seu amor? Qual é o tamanho do seu amor por Deus? Eu posso fazer uma afirmação, que o tamanho do seu amor por Deus é exatamente proporcional à tua compreensão da tua própria miserabilidade. Trocando em miúdos, e num português um pouco mais simples, o seu grande problema é que você se acha demais diante de Deus. É um dos grandes problemas da igreja hoje, dos cristãos hoje. A gente se acha demais. A gente chega, tem alguns cristãos que acham até que Deus precisa dele.
É verdade. Assim, ó Deus, hoje não será possível, porque eu tenho mais o que fazer, eu tenho um aniversário para atender. Então hoje não vou ao culto, cultuá-lo, embora a sua dignidade seja grande, mas eu tenho um aniversário, então o senhor vai ficar sem mim hoje. Ou seja, não está entendendo nada. Não está entendendo nada. Alguns, desculpa, pastor Willi, eu sei que aqui não tem isso, mas na verdade eu estou me referindo a Cornélio Procópio. Cornélio Procópio, tem uns crentes lá que não é fácil não. Tem uns crentes lá que eles trocam o culto por aniversário sem muito problema. Sabe? Por jogo. Eu vou me segurar aqui, tá? A faixa acho que já foi entregue. Não, dá licença, mas 6-1 é brincadeira, né? É brincadeira. Não é, pastor William? É ser brincadeira. Não dava para só ganhar de 1-0, não, foi de 6-1. Gente, deixa para lá esse negócio. Vamos voltar para as coisas espirituais aqui, né? Na hora do almoço não dava para brincar desse jeito, eu brinquei de um outro jeito, mas agora não deu para segurar, né? Beleza. Eu perdi até a fio da meada agora. Meu Deus do céu. O que eu estava falando mesmo? Qual o tamanho do seu amor, é verdade. Sabe qual é o problema? A gente se acha demais. Lá em Cornélio, tem uma galerinha, sabe, que por quase nada deixa de cumprir suas responsabilidades na igreja, porque se acha. Sabe, tem muita gente que vai para o inferno devendo 50, e tem muita gente que deve 500, que está perdoado dos 500 e está na presença de Deus. Tem muito crente na igreja de Cornélio Procópio, que são os crentes que acham que não está bem na fita, e fica se achando no cristianismo, fica se achando, tá? E acha que vem para a igreja, acha que a igreja é para servi-lo, que o culto precisa ser bom e bonito para ele. O culto não é para você, caramba! O culto não é seu. O que acontece aqui em cima não é para você. O que acontece aqui em cima e aí embaixo é para Deus. Ele é que está recebendo tudo. Você não tem que achar se gostou ou não gostou. Isso é problema seu. Tá bom? Se a mensagem do pastor, não gostei muito da mensagem, vai crescer, rapaz. Vai falar bobagem. E quem disse que você é o juiz da mensagem do pastor agora? Quem te deu esse direito? Deus te deu procuração? Filhão, é o seguinte, avalia lá a mensagem, que é a minha palavra, vê quanto de mim mesmo foi naquela palavra, e depois eu te dou o direito de ir lá e falar: pastor, não gostei dessa mensagem. Vai crescer. O que é isso? A mesma coisa o louvor hoje não foi bom. Ué, foi para você? Não foi para você? Isso aqui não é teatro? Isso aqui não é um teatro. E você não vem sentar aí para saber se gostei ou não gostei. Vai plantar batata, meu irmão. Que isso? Toma vergonha, cresce. Você não está aqui para receber nada, você está aqui para entregar. O culto é entrega. Você está aí sentado não é para receber, meu querido, é para entregar. O que é que você está entregando para Deus? E o teu culto é proporcional ao amor que você tem. E o amor que você tem por Deus é proporcional à tua consciência da grandeza de Deus e da sua pequenez. Deus não precisa de você e nem da tua fidelidade. Deus não precisa de você para nada. Nós é que precisamos de Deus. Desesperadamente precisamos de Deus. Você sabe por que muito crente em Cornélio Procópio dá problema para pastor e para líder? Sabe, senta lá no gabinete, se é aqui assim, acha que aqui não é, eu tenho certeza. Mas lá em Cornélio Procópio, o camarada senta, sabe, pastor, não estou me sentindo muito bem, e não sei o quê, estou gostando de algumas coisas e tal, mas estou passando por alguns problemas. Primeiro ele vomita um monte de coisa na cara do pastor, mas sei que aqui não acontece isso. E depois ele fala assim: mas eu estou com alguns problemas, algumas dificuldades e tal, e você está percebendo que o cara está longe de Deus. Meu querido, poxa, que bênção, você está aqui conversando, obrigado por suas observações, a gente ainda agradece, né? Tudo bem.
A gente ama um camarada, sabe? A gente ama vocês, sabe? É verdade. A gente ama. Mas caraca, cresce um pouco para não dar tanto trabalho, né? Aí, sabe, querido, deixa eu te fazer algumas perguntas. Posso? Depois dele falar um caminhão. Ah, pode, pastor? Claro, o senhor pode perguntar o que o senhor quiser, tá bom. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida, tua devocional? Qual é o último livro da Bíblia que você leu essa semana? Essa semana a tua devocional está... Ah, sabe, pastor, essa luta, esse corre-corre do dia, eu tenho tido algumas dificuldades assim para orar. Ah, é? Qual foi a última vez que você parou no seu dia, reservou, nem que tenha sido 10 minutos, para você buscar a presença de Deus? Ah, pastor, né? Ele começa a rodear, e não te responde. Sabe por quê? Porque ele não lembra. A última vez que na casa dele ele falou assim: olha, espera um pouquinho, eu vou me retirar 15 minutos do meu dia, eu vou sair da frente da televisão, tá? Nem que seja no meio da novela 10 mandamentos, tá? Ou então espera a novela acabar, não tem problema, espera a novela acabar, né? Acabou a novela, vai para o teu quarto, falou, tem meus 15 minutos com o papai, e vai, e lá você ora, vai e entra com a Bíblia, porque Deus quer falar também, fala no Espírito, fala também, principalmente pela sua palavra. Leva um papel e caneta, de repente ele fala alguma coisa importante que você vai ter que lembrar depois, então você vai e anota, e você vai e faz esse momento. Meu queridão, aí atendendo o querido, fala, então, qual foi a última vez que você buscou a presença de Deus? Oi? E fica se achando. Você sabe, eu de manhã falei isso, eu gostei do tema ali, tempo de crescer. A gente quer crescer, meu querido, a gente quer crescer para cima. A gente quer crescer mais e ter mais experiências com Deus. A gente quer orar e entrar na presença do trono de Deus. A gente quer aumentar a nossa sensibilidade com Deus. A gente quer entrar no coração de Deus. Interessante a definição de oração de alguns autores. David Jung Chu fala assim, que oração é o diálogo em que você é enxertado em Deus. Não sei, não é só diálogo, mas eu gostei muito da parte sou enxertado em Deus, dessa definição de David Jung Chu. Eu sou enxertado em Deus, e você para orar, e naquele momento, pelo Espírito, você é enxertado em Deus, é enxertado no coração de Deus, e você, pelo Espírito Santo, você tem a capacidade, você recebe a comunicação de sensações que estão no coração de Deus, os sentimentos de Deus, e esse enxerto te dá experiências de revelação, e você entende um pouco mais os pensamentos de Deus, a vontade de Deus para você. De repente, na oração misturada com a adoração, você está no ambiente celestial, e você está adorando com os anjos. Esse ambiente é de paz, de segurança, e de repente, se você é músico, você recebe canções no teu coração, e você ora em línguas, você ora em silêncio, você vai às alturas, porque lá você é alimentado da presença de Deus, você é planificado, você é cheio de graça, de força, para superar todas as lutas, de perseverança, para superar tudo que tiver à tua frente, porque você foi à fonte, caiu na fonte de cara, caiu de boca na fonte, foi cheio, planificado de Deus, e você encontrou coisas profundas, na profundeza do coração de Deus. Mas sabe por que poucos têm essa experiência? Porque não cresce para baixo. Porque para crescer para cima na direção de Deus, meu queridão, tem que crescer para baixo. Para você ter experiências altas no conhecimento de Deus, você tem que crescer para baixo em arrependimento e contrição e quebrantamento. Você tem que ter um encontro com a sua miséria, tem que ter um encontro com a sua pequenez, o quão melecado você foi pelo pecado. Nós não conhecemos nem o tamanho de incredulidade que tem dentro de nós, a gente não sabe nem discernir os próprios pecados. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos revelar o pecado. Há tanta incompetência dentro de nós, a gente não sabe avaliar nem a gente mesmo.
Qual é o nosso estado? Por isso o melhor lugar para a gente estar é aos pés de Jesus, como essa mulher fez. Crescer para cima, meu querido, para você encontrar alturas, desculpa a redundância, alturas altas e profundas do coração de Deus, e experimentar um sobrenatural, num nível que você nunca mais experimentou, aliás, nunca experimentou, e da próxima vez será mais ainda, será mais ainda, será mais ainda. Para você experimentar isso, você tem que, para crescer para cima, tem que crescer em arrependimento de pecados, quebrantamento de pecados, tem que entender, tem que fazer o caminho de Jesus, de Filipenses 2, de 5 a 11. Jesus se esvaziou completamente, e tem gente querendo encher o seu ego completamente. Jesus ensina o caminho do esvaziamento para obedecer ao Pai, e tem gente querendo com um ego maior que ele mesmo. É como o carvalho, por isso que a Bíblia fala em Isaías 61 que nós somos carvalhos de justiça. Sabe por quê somos comparados a carvalhos? O carvalho é uma árvore forte, tem raízes profundas, aguenta a tempestade, aguenta a seca, aguenta tudo. Por quê? Por quê? Porque o carvalho, até a cada 5 ou 10 centímetros que ele cresce para cima da terra, ele aprofundou por provavelmente 1 metro de raiz para baixo. E pode estar seco, não tem problema. As raízes do carvalho vão crescer até o ponto de achar canais de água, terra mais úmida, para suprir as suas necessidades. Ele cresce para baixo e ele se torna forte e viçoso. Porque quando a gente cresce para baixo, a gente vai morrendo e tendo experiências de mortificação, a gente vai carregando a nossa cruz num novo nível, nós nos arrependemos em novo nível, nós nos quebrantamos em novo nível, nós não amamos a própria vida, amamos a Deus e o seu reino e a Jesus Cristo no novo nível, porque nós morremos em novo nível. Para você experimentar a vida de Deus em você num novo nível, você tem que aprender a morrer num novo nível. Nisso o cristianismo é duro, é difícil, a salvação é de graça, mas o reino de Deus vai custar a tua vida. Implantar o reino de Deus na terra vai custar a sua vida. A causa do evangelho vale a pena para ser vivida. O cristianismo não é um lugar que você vem no final de semana, o pastor libera a unção sobre você, ora sobre você, e você vai viver a sua semana. Cristianismo não é isso. Cristianismo é uma causa para você viver ou morrer. Se você tem dinheiro ou não, não importa. Se está doente ou não importa. Se tem levantes contra você ou não, não importa. Se você está tendo experiências de derrota ou vitórias, não importa. Você é mais que vencedor de um jeito ou de outro. Não importa, porque a causa do evangelho é para ser vivida. Por isso que os nossos cristãos orientais, lá eles têm um conceito diferente. A nossa mente está mundanizada de um jeito que nós nem sabemos. O nosso conceito de cristianismo é contaminado e misturado com os nossos conceitos, o pensamento ocidental construído da Grécia para cá. Capitalista, nós funcionamos, a estrutura de pensamento que temos é extremamente egoísta. Nós aprendemos a pensar assim: se é bom para mim, beleza. Se não vai bom para mim, não vai fazer bom para mim, não vai me trazer prazer, satisfação, não me interessa. O pensamento do mundo ocidental é diferente. Essa causa vale a pena servir. Oriental, o pensamento do mundo oriental é diferente. O pensamento é o seguinte: essa causa vale a pena ser vivida? Vale. Então vale a pena morrer por ela também? É evidente. Então vá até as últimas consequências para obedecer a Deus, para obedecer a Jesus, para cumprir os seus mandamentos, para fazer a sua vontade. E para com essa meleca de não gostei, estou tristinho, não sei o que, estou triste, não vou para a igreja hoje porque eu estou cansadinho. Vai crescer, meu irmão. Toma vergonha nessa cara gospel que você tem.
Acho que é a última vez que eu venho aqui, pastor. Mas já falo que eu tenho que falar logo. Pronto. A gente é muito enjoado, a gente é muito nhenhenhê. A gente não está entendendo o cristianismo. A gente tem que, e quando as lutas vêm, às vezes as lutas vêm sobre nós, é porque Deus está esmagando o nosso ego precisa morrer. Aí vai, pastor, ora por mim, não estou aguentando mais. Às vezes a gente atrapalha. Deus tem misericórdia, e Deus fala assim, não filho, não, sou eu que estou fazendo isso. Deixa o cabra comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. E a gente só em nome de Jesus eu profetizo. Aí Deus fala assim, não dá nem atenção para a tua oração. Para a minha oração. Isso é em Cornélio, tá? Aqui eu sei que não acontece. Deus está esmagando a gente, às vezes nas lutas. Ele vai provar a nossa fé, vai mostrar quem a gente é. O melhor jeito da gente saber quem a gente é só botar pressão. Bota pressão no São Paulino para ver quem que ele é. Desculpa, pastor, essa saiu sem querer também. Deixa eu voltar aqui. Bota pressão na gente, se está debaixo de pressão, aí que você vai mostrar quem você é de verdade. E com isso, vai ter um momento que o Espírito Santo vai falar assim, ei filhão, esse aí é você. Murmurador, reclamão, criança, babão, tá? Esse aí é você. Que tal crescer? Que tal ter uma experiência comigo? Que tal aceitar o esmagamento que eu estou dando na sua vida, para você aprender a confiar em mim num novo nível? E a gente quer ir até os céus e ter altas experiências com o soberano? Nossas raízes precisam aprofundar em arrependimento e quebrantamento de pecado em novos níveis. E Jesus está conversando com Simão. Ei, Simão, quem amará mais? Aí Simão responde, nessa hora Jesus se volta para a mulher. Tem mais 5, 8 minutos, pastor? Obrigado. Ele se volta para a mulher. É engraçado o que Lucas fala, ele se volta para a mulher e fala com Simão, parece que ele deu as costas para Simão. Mãozão, dá as costas, falou? Se volta para a mulher e fala assim, ei Simão, eu entrei na tua casa e você não me lavou os pés, e essa mulher, chorando com suas lágrimas, lavou os meus pés. Quanto uma mulher tem que chorar para lavar os pés sujos de um homem? Bastante, né? Não é um chorinho daquele, né, que um lencinho, né, resolve. Não, é um choro. É um choro daquele tipo assim, escandaloso. E esse tipo de choro, honestamente, não sai só lágrima, sai meleca de todos os buracos da cara. Sai. E ela estava depositando isso como uma oferta de si mesma aos pés de Jesus. Beleza. Jesus não está achando ruim. Jesus não está achando ruim. Deposita aí. Incomodando todo mundo. Jesus curtindo. Fica aos meus pés. Vai, chora. Aí não só isso, mas os enxuga Simão com os seus cabelos. Espera um pouco. Nenhuma mulher tinha autorização no meio da sociedade de mostrar os cabelos, de soltar os cabelos. Não podia. A mulher só podia mostrar os cabelos para o próprio marido. No entanto, ela solta os cabelos. Paulo fala que o cabelo da mulher é símbolo da sua honra. Portanto, se essa mulher, ex-prostituta, tinha alguma honra ainda, ela colocou aos pés de Jesus. E enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Mas Jesus não é o noivo? E essa mulher não representa a igreja? Prostituta. Nós éramos prostitutos, adúlteros. Às vezes a gente recai. Eu não estou falando em fato, estou falando espiritualmente.
trocamos o culto ao nosso Deus por outras coisas. As coisas do reino de Deus por qualquer outra coisa de menos importância. E ela coloca os seus cabelos, a sua vida, a sua honra aos pés de Jesus. Simão, você não me osculou quando eu entrei, mas ela, desde que eu entrei, ela não cessa de beijar meus pés. Imagina o seguinte, 15 minutos. Meia hora. 45 minutos. Porque os jantares, eles demoravam horas. Não é que não, igual a gente, não. Eram horas. 4 horas, 5 horas. Eles ficavam em torno da mesa. 1h30. É para incomodar qualquer cristão, né? E Jesus, de boa. De boa. Mas sabe um negócio legal? É que a palavra louvor e adoração em grego é a proskunel. Proskunel, kunel, que é uma das raízes da palavra proskunel em grego, significa cão. E a palavra proskunel, etimologicamente falando, ela tem o sentido de beijar como um cão. É a palavra que o grego usa para louvor e adoração. Quando você está lendo o Novo Testamento e vê lá a palavra louvor ou adoração, no grego é proskunel, beijar como um cão. Agora é lógico, é a construção da etimologia da palavra, e ela não era esse pensamento que surgia na mente quando alguém pronuncia a palavra proskunel, porque a tradução correta dela é louvor e adoração. Mas é uma expressão de amor. Quem amará mais? Beijo é uma expressão de amor. A adoração depende do quanto você ama a Deus. Amor. Beijando Jesus. Simão, você não me ungiu a cabeça, mas ela me ungiu os pés. Esse vaso de alabastro que ela tinha era uma pedra semi-preciosa que era colhida provavelmente na região da Turquia, de cor clara, de várias cores, dependendo da mina onde se colhia essas pedras, e era semi-preciosa, parecido com as pedras que a gente tem no estado de Goiás. Era lapidada e ela tinha um brilho lindo, e a maioria delas era branca, e era muito caro, porque era importado, e era produto de artífice. E o unguento que tinha dentro desse vaso de alabastro era muito caro, porque as suas essências também eram todas importadas. Existiam famílias que compravam vasos de alabastro desse tamanho assim, e elas investiam a economia da família nos vasos de alabastro. E deixavam guardados na sua casa, era a economia da família, uma maneira de fazer poupança. E existiam também na cultura uns pequenos vasos de alabastro que era próprio das prostitutas, e elas penduravam no seu peito com uma cordinha, e tinha um pequeno orifício em cima desse pequeno vaso de alabastro, da onde surgia o aroma, né, exalava desse pequeno orifício, e as prostitutas tinham isso. Maria tinha sido prostituta, e ela já andava com Jesus, ela já conhecia Jesus, ela já tinha tido muitas experiências com Jesus, mas ainda andava com o símbolo da sua prostituição. Quando ela quebra o vaso de alabastro, ela não está só investindo, ou abençoando, ou louvando a Deus com valor, e joga um unguento sobre ele. Os outros evangelistas falam que ele ungiu ele todo. Não é só dinheiro que ela está colocando aos pés de Jesus. Se aquele vasinho ainda era um símbolo da sua vida antiga de prostituição, o que ela estava entregando aos pés de Jesus? Ela estava entregando a sua história, os seus pecados. Jesus sabia o que ela estava fazendo. A sua prostituição, a sua mentira, as suas idolatrias, as suas irresponsabilidades. Era isso que essa mulher estava fazendo. Sabe, Simão foi curado de lepra e ainda era um fariseu safado. Nós estamos nesse jantar.
tem alguns personagens. Defina hoje quem você é. Você pode ser Simão. Leva a vida cristã empurrando com a barriga. Não ora, não lê a Bíblia, não busca a presença de Deus, espera que o culto do domingo supra toda a saúde da tua vida espiritual. Não. Se esse é o teu cristianismo, você está muito equivocado. Talvez você até vá para o inferno. Talvez. Ainda bem que talvez. Que tal fazer como essa mulher? Esse é outro personagem nesse jantar. Não estava nem aí com ninguém. Curiosamente, quando essa mulher se coloca aos pés de Jesus, Jesus dá as costas para Simão. Alguém aos pés de Jesus faz Jesus se voltar completamente para essa pessoa. E não existe mais nada no universo, só Jesus e essa pessoa. Parece que Jesus continuou falando, olhando para aquela mulher. E Jesus que, dependendo das situações, a maioria delas, ela sempre dava troco, né? Alguém falava uma bobagem, Jesus já pá. Depois disso, alguém falou assim, quando ele liberou perdão sobre ela, alguém reclamou, falou, quem é esse que até perdoa pecados? Nesse momento, Jesus não deu a menor bola. Porque agora, a sua atenção era exclusiva e total para a pessoa que estava aos seus pés. Não tinha mais nada. Só tinha Jesus e essa mulher em todo o universo. Talvez o que você possa oferecer a Jesus numa janta hoje não seja um puteiro, um estrogonofe, um salmão, um bacalhau. Talvez o que faça Jesus exultar de alegria e de satisfação seja receber você a seus pés. A comida é o menos importante. O que é importante é alguém que está aos pés de Jesus, entregando suas melecas, e Jesus quer receber.